espaço democrático existente nessa rádio, para que a gente possa conversar um pouco sobre a nossa região, já que a gente está, nossa pré-candidatura é uma pré-candidatura a deputado estadual, e eu já tenho afirmado de que eu vou ser um pré-candidato, ou vou ser um candidato daqui a pouco. Já é pré-candidato. Vou ser candidato daqui a pouco, a partir de agosto, e eu tenho afirmado de que eu vou trabalhar a minha região. Eu fiz assim, quando fui deputado estadual, quando fui deputado federal. Eu trabalhei sempre pela minha região e trabalhei na minha região ou na nossa região. E vou fazer da mesma forma agora. Eu vou ser um deputado futuro estadual do estado do Rio de Janeiro, mas vou trabalhar pela nossa região. Agora, Marquinhos, sempre aquela questão, aquela dúvida que paira, né? Desculpa, que pairava. Pairava, né? Mas tudo bem que você está colocando no passado, mas eu quero que a população entenda melhor e eu mesma preciso entender melhor, né? As últimas eleições você também disse que tinha disponibilidade de candidatura. Não, desculpa, deixa eu até interrompê-la, porque político gosta muito de microfone e de falar, eu não sou diferente. Eu deixei de ser candidato na última eleição pela necessidade e pela orientação, e eu teria, naquela época, eu verifiquei, e eu não tinha mesmo condições de ser candidato, tanto é que a eleição de 2000, quando que foi a eleição do Zé? Foi 2020. 20, né? 20. 2020, eu não tinha condições de ser candidato, não pela questão das contas, né, da Câmara, né, que nós vamos conversar sobre ela. 2020 eu tinha um processo, e antes de mais nada, eu quero deixar bem claro para todos os ouvintes, os meus processos são processos e foram e são eleitorais, tá? Deixar bem claro, eleitorais. Então, 2020, eu toquei a candidatura por um projeto político, porque eu não podia ser candidato, porque eu tinha um processo da revista Isto É, que quando eu fui prefeito, eu fiz uma propaganda como prefeito da cidade de Cabo Frio, e a justiça considerou que eu estava fazendo uma autopromoção através da revista Isto É. Me deu, na época, a inegibilidade por 8 anos. Então, 2020, eu não poderia ser candidato, eu já sabia disso. Mas por um projeto político, né, eu toquei, entre aspas, uma candidatura, mesmo sabendo que eu avisei a todos que eu não poderia ser candidato. Veio a eleição da Magdala, né? Foi Magdala? Foi Magdala, disputou com o Serginho. Não é isso, agora a última, né? Foi. Veio a eleição da Magdala. Já falecido. Magdala, da mesma forma, esse processo ainda vigente, que estava me dando inegibilidade, da revista Isto É, eu retirei, porque não tinha condições de ser candidato, né? Retirei e apoiei na última eleição a Magdala, né? Então, eu quero deixar bem claro de que eu não participei, eu participei de um processo político e na Magdala não participei do pleito porque eu sabia que eu não poderia ser. Esse processo, Renata, o STJ, né, graças a Deus, e as coisas na minha vida acontecem, e eu coloco muito, porque eu tenho muita fé e acredito no plano de Deus para as nossas vidas, né? Sempre foi assim comigo, né? Esse processo, né, o STF arquivou, já não existe mais. Aí veio 2023, né? A Câmara Municipal de Cabo Frio, para que pudesse me prejudicar, deixar bem claro isso não tem dúvida. Porque a votação de contas de prefeito, eu já falei aqui em off com você, eu fui prefeito 3 mandatos, nunca pedi ao vereador para votar conta de prefeito, porque é uma votação política. Aí veio 2023, por interferências externas, os vereadores reprovaram minhas contas. Mas ela veio com parecer contrário ou favorável? Veio com parecer contrário, com irregularidades e impropriedades, ou seja, questão contábil. Porque explico, a minha conta foi de 2017, quando eu peguei a cidade destruída de Alair, com 5 folhas de salário atrasado,
funcionário em greve. Você lembra? As UPAs fechadas, os postos de saúde fechados, as escolas fechadas, lixo em tudo quanto é lugar. Foi um caos quando eu peguei essa prefeitura em 2017. Em 1 ano e 3 meses eu coloquei a prefeitura em dia. Só que a questão contábil é difícil você resolver, né, tendo esse rombo com você. Então, eu tive minhas contas de 2017, né, a gente não conseguiu fechar contabilmente essas contas. E o tribunal colocou, né, eu estou rejeitando a conta por essa razão, né, por irregularidades contábeis, e foi para a Câmara. A Câmara, por interferências externas, ou por interferência externa, e os vereadores reprovaram minhas contas. Jogo político. Para tirar você da disputa, seu entendimento. Isso. Não, entendimento não é, a realidade é essa. Para me tirar do jogo político. Por quê? Antigamente, a reprovação das contas da Câmara dava inegibilidade. Você diz antigamente, mudou agora? Mudou no dia 28 do mês passado. Né? O Supremo Tribunal Federal, sabiamente, falou assim: não, eu tenho que acabar com essa bagunça da Câmara, fazer um jogo político e afastar quem ele deseja afastar do processo eleitoral. Eu não gosto da Renata, eu vou afastar a Renata do processo eleitoral. Jogo político, não técnico. Ela falou assim: não, nós vamos ter que ter uma análise técnica. Aí o que fez? Não, agora, para ter inegibilidade, isso foi comprovado na votação e na decisão do Supremo Tribunal Federal, tem que existir a comprovação do dolo. O que é o dolo? Dolo é o seguinte, Renata, você tem que ter comprovação de corrupção nas suas contas, que as minhas contas não tiveram, minhas contas foram irregularidades contábeis. Você tem que ter dano ao erário público, que não houve com as minhas contas. Minhas contas não tiveram, você pode analisar, né? Não teve nenhum dolo. Para você ter uma ideia como que é o jogo político dessas contas, eu tive 2 contas que em 2023, por interferência, os vereadores votaram contra. A de 2017, quando eu peguei a cidade destruída. Que foi a que também aconteceu a eleição. Para você ter uma ideia, o que é esse jogo sujo? Jogo sujo. 2018, eu fiquei 3 meses só como prefeito. Que depois Adriano entrou. Exatamente. Certo. Aí você analisou, 2018, tiveram 3 meses meu, 2 meses do Aquiles e o resto todo de Adriano. Né? Aprovaram as contas do Adriano, aprovaram as contas do Aquiles e reprovaram meus 3 meses. Um jogo sujo. Um jogo sujo. Né? Um jogo político. Para você ter uma ideia como que era anteriormente. Aí o Supremo Tribunal Federal falou assim: não, vou acabar com essa bagunça. Desse jogo, muitas vezes comercial, da Câmara Municipal. Né? Então, eu vou acabar com isso. Como isso? Agora tem que ter comprovação do dolo. Acabou com a bagunça da Câmara Municipal votar politicamente. Ou seja, lá na reprovação das contas, no parecer do Tribunal de Contas do Estado... Irregularidade e impropriedade. Improbidade. Não. Impropriedade. Eu sempre levo o André comigo, porque esses nomes eu até me confundo. Impropriedade. Né? Que significa que houve má fé ali no uso do dinheiro público. Não, né? que não houve corrupção, não houve... Foi irregularidade. No seu caso, dessas contas isso, aí. Isso. Mas o que garante, o que dá o dolo é que tem ali que o parecer do Tribunal de Contas do Estado coloca que houve dolo. Que houve aqui má versação do dinheiro que público. Que você pegou dinheiro para favorecimento pessoal, que você pegou... Enfim... É que não aconteceu, você sabe muito bem, né? Nós pegamos a cidade em 2017, infelizmente, num caos total, e em 1 ano e 3 meses, nós colocamos a cidade em dia.
pagamos todos os meses atrasados, colocamos o salário em dia do funcionalismo, colocamos o funcionalismo para trabalhar, colocamos hospitais e a rede escolar funcionando, limpamos a cidade, isso em 1 ano e 3 meses, hein? 1 ano e 3 meses. Nós pagamos o que eles não fizeram. E isso vou deixar bem claro, com orçamento 4 vezes menor que o orçamento atual. 4 vezes menor? Hoje a cidade de Cabo Frio, né, tem 1 milhão e 600. 2 milhões. 1 bilhão e 2 bilhões. 2 bi já bateu de arrecadação? Vai bater 2 bilhões esse ano. Tá? Então, naquele tempo eu tinha 600 e poucos milhões, para ter uma ideia. E a população era de quanto? A população era praticamente a mesma, né? Não mudou tanto assim, né? Então, eu quero falar para você que é questão de gestão. Eu não sou melhor do que ninguém, mas eu sempre tive, né, um grupo, uma equipe que sempre me ajudou a governar e nós governamos muito bem esse município, eu tenho certeza absoluta. Quem eram as pessoas, quando você disse tinha um grupo, as pessoas, quem eram os principais do núcleo duro do Marquinhos que te ajudou? Todos, mas eu poderia citar um que era o meu homem que segurava tudo comigo, que era Clésio Guimarães Faria, que era meu secretário de Fazenda. Esse segurava essa questão comigo de financeira de uma forma muito competente. O Clésio, eu brinco com as pessoas, se um dia eu voltar a ser prefeito de Cabo Frio, eu não volto se Clésio não estiver... Primeira nomeação vai ser Clésio de novo secretário de Fazenda. Não tem nem dúvida. Agora, Marquinhos, a gente está vendo aí também a formação de uma nova geração de políticos, né? E existe muito essa discussão, esse debate, né? Eu não quero aqui esbarrar no etarismo, que é uma questão que muitas vezes é usada. Fulano já passou, já não dá mais para ele. Não é nem relacionado à idade, mas ao entendimento que já teve a oportunidade de sentar na cadeira de prefeito por várias vezes e que é necessário ter uma oxigenação do poder e que outros nomes venham. Como é que você se defende desse tipo de colocação, por exemplo? Eu defendo da seguinte forma: o que é bom tem que ficar ou voltar. O povo tem que analisar. Quem foi o Marquinhos Mendes? Que foi a gestão de Marquinhos Mendes como prefeito? O que ele fez? Marquinhos Mendes, com arrecadação infinitamente menor, fez as escolas padrão na educação, fez seguro acidente escolar. Marquinhos Mendes dava uniforme e kit escolar gratuito para a população. Marquinhos Mendes dava uma merenda de qualidade com a compra solidária, pegando toda a produção rural e colocava na mesa das escolas para que os alunos pudessem se alimentar. Marquinhos Mendes qualificava os professores. Marquinhos Mendes fez o Hospital da Criança, que depois os meus sucessores acabaram, que foi um crime com a cidade de Cabo Frio, o Hospital da Criança fechado. Marquinhos Mendes fez o centro de reabilitação no Novo Portinho. Marquinhos Mendes fez todos os ginásios dessa cidade. Marquinhos Mendes fez o projeto Novo Cidadão, que qualificava, que pegava as crianças e adolescentes no seu período extracurricular e colocava para desenvolver atividades que hoje já não existe mais. Marquinhos Mendes fez o Café do Trabalhador. Marquinhos Mendes fez a passagem a R$1. Marquinhos Mendes fez os CRAs e os PAIFs. Marquinhos Mendes, eu vou ficar falando de todas as obras que não dá, né? Porque nós revolucionamos a cidade. Então, eu digo o seguinte: você não precisa analisar, você precisa analisar o legado que ele fez. Se é bom, tem que continuar ou tem que voltar. Tá? Não tem idade. As pessoas já falam assim, o Marquinhos, mais do que nunca, eu não estou tão velho assim, eu sou um velhinho conservado. Tá quantos anos, Marquinhos? Eu tenho 67. 67, não, tá super bem. Agora, por exemplo, a gente entrevistou recentemente também o Alaí Correia. E ele revelou da vontade também dele de ser prefeito novamente. É um direito que inclusive, ele tem, se Renato. colocou... 2032 é o planejamento ele disse dele. que a próxima eleição municipal ele vem disputando uma cadeira na Câmara. Mas também existe muito essa discussão. O tempo de Marquinhos Alaí passou. O de Alaí, você pode analisar. O meu não passou, não. Ele que tem que responder por ele. Eu digo que meu tempo não passou. Por que você diz que o seu tempo? Primeiro, eu tenho possibilidade de fazer ainda muito pela nossa cidade, pela nossa região. Se não fosse assim, Renata,
eu não estaria no processo eleitoral que estou hoje. Eu me sinto preparado mais do que anteriormente, porque eu sou um eterno aprendiz, Renato. Eu vou aprendendo a cada dia, vou melhorando a cada dia e aprendendo com meus erros. Hoje, os erros cometidos, eu não vou cometê-los jamais. Que tipo de erro você guarda aí? Eu guardo o erro de ter confiado em pessoas que me decepcionaram muito. Tais como? Não posso citar, porque senão eu estaria cometendo, são tantos que eu cometeria. Secretários? Foram secretários seus? Presidente alguma coisa assim? Muitos, né? Mas também eu tenho muitos que permanecem leal e fiel comigo até hoje, né? Mas eu digo que a importância não é a questão dessas pessoas. Eu tenho que olhar a população, olhar as comunidades. Hoje, o anseio é muito grande para que eu possa representá-los na Assembleia Legislativa. Por quê? Porque as pessoas conhecem quem é o Marquinho, quem é o político Marquinho, quem é o ser humano Marquinho. Agora, Marquinho, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a gente, embora seja aqui na capital, mas a gente lembra da época que você foi deputado federal e que você falava que era cansativo de ir a Brasília. Deputado federal, eu não quero voltar nunca mais a Brasília. Era isso. Só quero voltar a Brasília se um dia, assim Deus permitir, de eu voltar a ser prefeito. Vou para Brasília, sim, para lutar por recursos para a nossa cidade. Qual é a diferença de Brasília e Alerj? Você lá é 1 em 513. É muito complicado você ser deputado federal de primeiro mandato. Você chega numa casa com 513 pessoas que com 50%, 60% já com processo de reeleição, já com 2, 3 mandatos de reeleição, já consolidado na casa. Para você furar essa bolha é complicado. É complicado. Mas é importante ter representatividade, sim. Mas é diferente, né, você trabalhar com 513 e trabalhar com 70. Né? Então, além disso, é muito mais fácil você hoje, né, no meu entendimento, fazer um trabalho pela região com o futuro governador. Porque o governador vai ser do estado do Rio de Janeiro. Deputado federal, você trabalha com o presidente da República. É muito distante, Renata. É muito distante. O governador é próximo. Então você consegue, através do seu mandato de deputado, ter maior representatividade para com o governador do que com o presidente da República. Agora, a pergunta que também todo mundo se faz, né? Muito hábito de se lançar candidato a deputado, vence a eleição, permanece 2 anos no cargo e depois disputa uma eleição para prefeito. Esse é seu plano? Não. Meu plano é ser deputado. Ficar os 4 anos? Renata, quem é aquele que vai chegar e falar assim, olha, eu vou ficar os 4 anos como deputado se tiver no futuro possibilidade de voltar a ocupar um cargo de prefeito. Política é dinâmica, é momento, Renato. Você não pode pensar no futuro, você tem que pensar no presente. O presente é representar a nossa região como deputado estadual, e é isso que eu vou fazer, e representar bem a região. Por quê? Por que você se coloca, então, como a pessoa que é capaz de representar bem? Pelo meu passado e pela minha experiência, Renato. A experiência de quem foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito, deputado estadual, deputado federal e 3 vezes prefeito. Gabaritou em tudo, só não foi senador, né? Só não fui senador, e nem governador, e nem presidente da República. O resto, Deus e o povo da minha região, que deixar bem claro, me possibilitou esses mandatos. E essa experiência que eu quero levar. Renata, uma coisa é você chegar com um governador, com uma pessoa que tem peso político, e outra, quem não tem peso. Nós temos um peso político e a região vai ter um peso político com Marquinho Mendes, deputado estadual. O que você hoje olha no cenário, por exemplo, da política na atual conjuntura? Que você, por exemplo, avalia que falha
deputados, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo. Se você tivesse um mandato de deputado hoje, o que você faria que seria importante para a região que você vê que os outros deputados não se movimentam para fazer? Primeiro, né? Eu tenho certeza absoluta que nós teremos um facilitador, porque o meu candidato a governador vai ganhar essa eleição, que é Eduardo Paes. Tá? Então, confiante? Estou muito confiante de que Eduardo vai ser o governador para o bem do estado do Rio de Janeiro, que é um gestor que já provou isso, um excelente gestor, e eu tenho certeza que ele será governador. Sendo governador, a proximidade que eu tenho com o Eduardo vai possibilitar, e o meu peso político vai possibilitar que eu consiga trabalhar a nossa região e trabalhar com o governador investimentos maciços na nossa região. Eu não tenho dúvida que a nossa região hoje precisa continuar com investimento, tá, na nossa laguna de Araruama, que a gente precisa transformá-la, e eu tenho um projeto para que o governador do estado possa ser parceiro dos municípios. De que maneira? Para desenvolver um projeto com a laguna de Araruama, além da despoluição, transformá-la, tá, numa mobilidade entre os nossos municípios e também na questão turística. Eu entendo que a gente pode fazer esse trajeto de Cabo Frio pela laguna de Araruama, apesar do calado que precisa, mas hoje tem os catamarãs que fazem esse trajeto, que não precisa de um calado muito grande. Calado é profundidade. Né? Então, o projeto que a gente vai oferecer ao futuro governador é que a gente possa fazer, em parceria com os municípios, um transporte turístico. Aquaviário. Isso aí já está em andamento até, de certa maneira, a gente já viu que tem. Mas não existe projeto. A gente precisa desenvolver um projeto. Tá? Outro é transformar, tá, o nosso hospital, esse crime que cometeram com o Hospital da Criança em Cabo Frio, num hospital regional pediátrico. Federal, estadual? Estadual. Nós não temos. Hoje nós temos só a emergência pediátrica, que é em São Pedro de Aldeia, que é a UPA. A gente não tem hoje para internar, você não tem lugar. E não tem UTI para criança aqui também? Não tem. Só tem lá em São Pedro de Aldeia, né? É o Hospital da Criança. Lá é mas a ela UPA, né? Não, estou falando daquele hospital da Missão. Lá. Como é o nome daquele hospital lá? Hospital da Missão. Não é o Hospital da Missão, ali indo... Hospital Pediátrico. O Hospital Pediátrico ali fica em frente à estação. Quem tem convênio também com o Sistema Único de Saúde. E a gente precisa ter um hospital regional pediátrico. E eu quero propor que esse hospital que fizeram o crime de fechar em Cabo Frio possa ser transformado no Hospital Regional Pediátrico, tá? Que seria uma opção importantíssima para toda a nossa região, transformá-lo no Hospital Regional. Falando em hospital, a gente precisa, do governo do estado, hoje nós temos o ERC, que é um hospital regional, e temos outro em Saquarema. A gente precisa de um hospital regional, tá, aqui na nossa região, para atender Búzios, atender São Pedro, atender Arraial, atender Rio das Ostras, atender Casimiro de Abreu. Nós não temos. Tá? Hoje, você entra na central de regulação para ser encaminhado para fora do município de Cabo Frio. E a gente precisa desse, e eu falo como médico, porque eu vejo isso no meu dia a dia, né? A saúde está precária. Então, a minha proposta para o futuro governador, para que ele possa fazer uma análise com o futuro secretário estadual de saúde, para implantar um hospital regional, tá, em Tamoios. Ter um hospital regional do estado em Tamoios, que atende todos esses municípios ali em Tamoios, que é central. É central para Casimiro, é central para Rio das Ostras, é central para São Pedro, é central para Arraial do Cabo, é central para Cabo Frio. E a minha proposta vai ser uma análise de um hospital regional em Tamoios. Porque o grande problema hoje da população se chama saúde, Renata. O povo está morrendo.
O povo está desassistido. Hoje, Renata, para você operar uma cirurgia, você demora aí, você é encaminhado para o TFD, tratamento fora do domicílio. Aí fica lá, entra na central de regulação. Central de regulação, você vai ficar esperando meses e meses e meses e meses para operar. Hoje, não se opera nada em Cabo Frio. Cabo Frio não se opera nada. Tá todo mundo operando fora da cidade. Fora. Essa é a realidade. Então, mais do que nunca, a gente precisa desse hospital regional lá em Tamoios, que eu vou propor ao futuro governador, para atender toda a nossa região, que é importantíssimo. Outro projeto que eu tenho para trabalhar com o futuro governador Eduardo Paes, quando eu fui prefeito de Cabo Frio, eu desapropriei e paguei, como prefeito, uma área que era em frente à Inter TV. Sim. Aquela área eu paguei e que era para ser o centro de convenções. Aquela área eu separei em frente para a lagoa, para que a gente pudesse aproveitar a lagoa com as feiras náuticas. E, infelizmente, eu fiz um projeto, não deram prosseguimento. Eu saí, não deram prosseguimento a esse projeto. Eu quero desenvolver com o futuro governador um projeto de regionalizar um centro de convenções ali para todos os nossos municípios, para que a gente possa construir de forma conjunta o governo do estado, tá? E a gente possa construir ali uma área de congressos, de eventos, para atender toda a nossa região aqui que eu acabei de citar. Então, é um projeto turístico, é um projeto econômico, a construção de um centro regional de eventos e convenções aqui naquela área, que eu acho importantíssimo para o desenvolvimento, principalmente a nossa região, que precisa muito da baixa temporada de um aquecimento. Seria mais uma opção para a região, um grande centro de convenções para atender a região e, consequentemente, atender todo o estado do Rio de Janeiro. Eduardo Paes esteve aqui recentemente e ele criticou também a tarifa da Via Lagos, né? Acho que a penúltima vez que ele esteve aqui, chegou a fazer visitas tanto aqui nas cidades, foi até Rio das Ostras, Macaé, mas ele tocou num ponto que é um índice de rejeição quase 100%. Essa tarifa, né? A tarifa é absurda, ele tem razão, e a gente vem lutando isso. Um deputado consegue fazer alguma coisa? Não consegue, mas consegue pressionar o futuro governador para que possa trabalhar com a concessionária, que hoje é a Via Lagos, né, para que possa reduzir. O absurdo, Renato, não é só na tarifa que é cobrada de segunda a sexta-feira, não. O absurdo maior é final de semana até segunda-feira ao meio-dia. Não querem deixar o trabalhador ter uma jornada de trabalho de 5 por 2, mas o final de semana da Via Lagos começa na sexta-feira, meio-dia e termina. E tem que ser colocada bem claro, e é isso eu vou propor como deputado, os deputados sentarem junto com o governador e vamos analisar a planilha de custo. É como a gente faz no transporte coletivo. Vamos analisar a planilha de custo. Para mim, e eu tenho certeza absoluta, a Via Lagos já foi paga há muito tempo. Agora é só jogar para dentro deles. É muita margem de lucro. Só jogar para... É muita margem de lucro. É isso que a gente vai ter que fazer. Vai ter que sentar, vai ter que negociar para que possa ter redução de preço com a concessionária. Então, o deputado pode sim atuar, e não só eu tenho certeza que não serei o único, acho que é uma causa que vai ser levantada por todos os deputados, e que a gente vai poder pressionar o governador para sentar e a gente colocar essa planilha de custo para que a gente possa ter transparência na planilha de custo da Via Lagos. Marquinhos, eu tenho que fazer uma provocação a você. A gente sabe da sua robustez política, a gente sabe que você tem um eleitorado cativo, a gente sabe que você anda na rua. Eu não tenho eleitorado cativo, eu tenho amigos. Amigos que, enfim, você tem o teu grupo, amigos, mesmo sem estar muito tempo com um mandato na mão, você aparece nas eleições, nas pesquisas. Todas as pesquisas
onde seu nome está incluído, mesmo quando seu nome não está incluído, você aparece espontaneamente. Sim. E quando seu nome vai para a cartela... Somos amigos. Aí a pergunta que eu te faço, mas, curiosamente, na última eleição que você estava no palanque de Magdala Furtado, você lançou a querida Camila, sua esposa, que é uma potência de mulher. Mas deixa eu falar, Camila não foi candidata. Eu vou te explicar por que... ela teve uma votação muito abaixo. Camila é minha esposa e me ama, né? Então, eu como presidente do partido, eu assumi um compromisso com o Washington Reis, que é nosso presidente regional, de ter uma nominata do MDB. Eu não consegui mulheres para preencher o quadro de nominata do MDB. Eu virei para minha esposa e falei assim, Camila, você vai ter que ir para o sacrifício. Porque eu assumi esse compromisso, eu não tenho mulheres, estou fora do poder. Quando é fora do poder, é difícil fazer nominata pra caramba, Renata. Eu falei assim, vou colocar seu nome simplesmente para preencher a nominata do MDB. Tá? A gente não tem dinheiro, a gente não tem tempo suficiente para fazer campanha. Eu estou me dedicando à campanha da Magdala, não vou fazer campanha para você, mas eu preciso que você vá para o sacrifício. Ela, como sempre, falou, Marquinho, eu estou aqui para estar ao seu lado. O que for melhor para você, eu faço. Ela se colocou à disposição para isso. Eu confesso para você que eu achei pouco convincente sua argumentação, porque a Camila, repito, é uma potência. Não, mas eu estou falando, deixa eu falar. A Magdala estava contigo. Mas ela precisava de Marquinho do lado dela. Eu fiquei o tempo todo do lado da Magdala. Eu não saí com Camila. Eu não dei uma volta com Camila. Camila fez campanha em casa cuidando dos meus filhos. Não saiu para nada. Ela fez para me ajudar o meu partido. Então eu tenho certeza absoluta. É uma potência, viu? Camila minha esposa é altamente competente. Só que eu, particularmente, não desejo que ela entre na política. Por quê? Porque eu estou na política porque eu já venho há 30 anos fazendo política. Porque hoje a política, se você analisar, é um desgaste muito grande da sua vida pessoal, da sua vida familiar. Eu não desejo isso para minha esposa. Já tenho um que é Marquinho. Eu não desejo que minha esposa entre de maneira nenhuma nesse ciclo político. Ela gosta? Gosta. Mas eu tenho conversado muito com ela que não vale a pena. Hoje não vale a pena. Vale a pena, sim. Marquinho já está muito... Eu tenho já consolidado meu nome, eu tenho hoje a necessidade de representar um grupo político, eu tenho necessidade de representar a minha região, porque eu já tenho experiência. Mas tem hoje... Renata, você como político, você se expõe, você acaba, a sua vida não é sua, né? Então eu não quero isso para minha esposa, não. Não quero mesmo. Deixa o Marquinho. Deixa o Marquinho. Eu falo para ela, deixa Marquinho. Marquinho já levou tanto, já apanhou tanto, porque a vida já nos ensinou. Então, deixa que eu toco. E ela tem consciência disso, né? Apesar de vai me ajudar, vai estar comigo. Camila é minha parceira de todos os momentos. Vai estar comigo. A Camila é altamente competente e vai estar comigo nesse projeto juntos. Eu estando, ela vai estar junto comigo, com certeza absoluta. Agora, a gente hoje vê que o cenário político, a gente tem bastante nomes interessantes na disputa, né? E muitas mulheres, né? Estou falando aí... Quero até parabenizar, porque é importante a mulher assumir o papel dela, né? O papel, a mulher, eu digo que pode ser o que ela desejar. Então eu quero parabenizar as mulheres que estão se propondo aí a ser candidatas a esse pleito agora de outubro. Não te assusta essas candidaturas dessas mulheres? Por exemplo, Ana Paula Mendes, a própria doutora Gabriela Azevedo. Claro, esse Mendes não é meu não, tá? Meu Mendes é outro. Meu Mendes é do Retiro, é daqui de Cabo Frio, é do Retiro. Retiro é zona rural de Cabo Frio, né? Meu pai nasceu no Retiro. Está aqui representado por André, né? André é lá do Retiro também, e eu me orgulho muito de ter
minha família lá do Retiro. Essa semana eu conversava com o prefeito de Búzios, o Alexandre Martins, e ele falou de uma questão que não só o Alexandre, mas vários dos nossos entrevistados já comentaram, né? Porque a gente tem um pensamento um pouco de escassez, né? Não tem que ter um só candidato, porque se tiver mais de um candidato não dá para ninguém. Renata, posso analisar? Pode. Hoje a região faz, se a região se conscientizar, faz 4 deputados a 5 deputados. Porque peso eleitoral tem. Você acredita? Eleitoral tem. Você tem hoje, só a nossa região aqui, 500 mil eleitores. Então faz brincando 4 deputados. Cabo Frio hoje são 180 mil eleitores. Só Cabo Frio. Tem um peso, então faz. Por exemplo, dou um exemplo. O meu partido, o MDB, né, eu entendo que com 30, 35 mil votos dá para me eleger. Ó. Pela análise que a gente tem. Porque eu tenho no meu partido um puxador de votos. Aquele que vai puxar, né, que é o Rosenberg Reis, que é o irmão do Washington. Ele vai ser o grande puxador. Rosenberg vai colocar 200 mil votos. Né? Ele vai puxar. Então, por isso que eu falo que eu, com 30, 35 mil votos, eu me elejo no meu partido. Então, é viável. As outras candidaturas eu não posso analisar. Mas eu espero também que seja viável. Quanto maior representatividade, mais forte a região será a partir de janeiro de 2027. Então você não se assusta com outras candidaturas? Eu nunca me preocupei, eu me preocupo com a minha candidatura, ou com a minha pré-candidatura. Eu me preocupo em atuar e mostrar o que eu fiz e o que eu sou capaz de fazer no futuro. As outras candidaturas que se preocupem, elas com as próprias candidaturas. Mas eu fico feliz de ter a representatividade da mulher, né? Hoje nós temos aqui só em Cabo Frio 2 mulheres que eu saiba, né? Mas tem lá em Búzios também a Dani Martins, a primeira dama. Então são 3 mulheres que estão na disputa. Eu acho importante. E agora, assim, avaliando a questão do cenário estadual. Uhum. A gente viu aí que o Rio de Janeiro, um estado atípico, né? A gente tem como governador um desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e o Douglas Ruas, que é o candidato do PL, hoje mesmo soltou mais um vídeo cobrando que ele deveria ser o governador. O Ricardo Couto vai ficar até o final. Não tem, ele pode reivindicar o que for, mas o Ricardo Couto vai ficar até o final. Você está gostando dele como governador? Eu estou gostando, sim. Eu acho que ele está tomando medidas corretas. Ele está mandando embora gente pra caramba. Acabando com essa bagunça de jogar todo mundo para dentro do governo do estado sem trabalhar. Era uma bagunça. Vídeo passado da Faetec, né? Que foi um exemplo bem claro de cabide de emprego. Aqui ele está cortando todo mundo. Era periquito, papagaio, todo mundo para dentro do Estado, num jogo político sem trabalhar. Então ele está acabando com essa história. E eu tenho que parabenizá-lo. Porque tem que ter mesmo. Tem que ter alguém que possa olhar. Por isso que eu sou com o Eduardo Paes. Agora, o Eduardo é gestor. O Eduardo tem contra ele uma crítica do próprio Douglas Ruas. Porque eu me lembro que, recentemente, quando o Eduardo veio, foi recebido com muito entusiasmo em Arraial do Cabo. 2, 3 dias depois, o Douglas veio aqui e fez uma provocação a ele, dizendo que ele não era turista, que ele estava sempre na região dos lagos, querendo criticar justamente o Eduardo, dando a entender que ele nunca vinha à região. E existe muito essa preocupação de que Eduardo Paes, se conseguir se eleger governador, que vai ignorar o interior porque não tem essa relação com o interior. Ele é um cara muito mais com o grupo político dele de capital, de Baixada Fluminense, região metropolitana. E aí, quando alguém chega com essa colocação para você? Deixa eu falar, mais do que nunca, a importância da representatividade da nossa região. O prefeito depende da Câmara Municipal. O governador depende da Assembleia Legislativa.
governador vai precisar do deputado estadual do lado dele. Se nós tivermos representatividade, e é isso que eu quero ter e ser, ele vai depender do Marquinhos Mendes. Como eu, prefeito, dependi dos vereadores. Prefeito não governa sem Câmara. Governador não governa sem Assembleia. Então, é importante mais do que nunca nós termos representatividade para que a gente possa ter o peso nas futuras conversas com o governador. Então, não importa se essa crítica existir, tá, crítica do Douglas, o importante é que nós estaremos lá para reivindicar investimentos na nossa região. Mas será que vai ser necessário? Não, acho que não vai ser necessário o Marquinhos ficar lá pedindo investimento no interior, não. Você acha que ele está mais Renata, com um olhar mais direcionado para o interior? Eu tenho visto que ele tem feito uma pré-campanha percorrendo as cidades. Ele tem percorrido todo o estado do Rio de Janeiro. Isso eu estou achando bastante interessante. Ele tem ido em todas as cidades. O Eduardo vai nos 92 municípios do estado nessa eleição. Isso já é um fator favorável. É um fator de quem está olhando de uma forma diferente do que olhou no passado, se ele olhou dessa forma. Então eu não vejo essa preocupação do Douglas, fica preocupação política. Eu não vejo essa preocupação. Hoje a gente também está vendo aí uma pessoa que tem se colocado muito no cenário da disputa, é o Garotinho. O Garotinho que foi governador, fez muito pelo interior, inclusive. Garotinho foi, eu sou testemunha, ele foi um excelente governador para o nosso interior. Ele, quando governador, ele calçou todo o Jardim Esperança. Ele e Rosinha calçaram todo o Jardim Esperança. O Jardim Esperança hoje é calçado, é asfaltado graças a Garotinho e a Rosinha. Se nós temos a ponte Wilson Mendes, graças a Rosinha e Garotinho. Se nós temos, e eu era prefeito, se nós temos a estrada do Guriri, graças a Garotinho e a Rosinha. A gente tem que ser justo com quem fez. E a Rosinha e o Garotinho fizeram muito. Tá? Eu tenho minha candidatura, que é Eduardo, mas eu não posso de maneira nenhuma criticar a candidatura de Antônio Garotinho. Outra coisa, você quando foi prefeito de Cabo Frio também, você teve a oportunidade de receber o então presidente Lula aqui. E nós inauguramos o IFE, Instituto Federal Fluminense. Eu, quando fui prefeito, primeiros atos meus foi transformar aquele prédio que era um elefante branco num centro, né, de instrução, e nós transformamos depois com o governo Lula no Instituto Federal Fluminense. Ele veio inaugurar também o aeroporto. Eu, quando prefeito, eu tive 2 passagens do Lula aqui como presidente aqui na cidade de Cabo Frio, para inaugurar o aeroporto, para inaugurar o IFE, né, o Instituto Federal Fluminense. E me orgulho muito por isso. Agora, engraçado, né, Marquinhos, apesar do presidente Lula ter vindo 2 vezes à cidade de Cabo Frio, ter ajudado com projetos importantes que desenvolveram demais a cidade, tanto a ampliação do aeroporto quanto torná-lo internacional. E também o Instituto Federal Fluminense, que tem chancela de universidade. Mas o eleitorado local é bolsonarista. A região, não é Cabo Frio, não. A região é uma região conservadora. Isso a gente entende, né? E a opção é válida, a gente tem que respeitar. Eu falo que a escolha tem que ser individual. A gente pode conversar sobre essa escolha, mas tem que ser respeitada. A região é muito conservadora, né? E eu tenho certeza absoluta que a análise tem que ser feita individualmente. Eu não me preocupo com essa questão de direita e esquerda. A gente tem que se preocupar com o melhor para o nosso país, para o nosso estado e para os nossos municípios. Na época que você estava muito na disputa eleitoral, a gente não tinha essa questão de direita e esquerda, né, Marquinhos? Isso mudou de um tempo para cá, agora virou essa polarização que é prejudicial, viu, Renata? Eu digo que a polarização extrema
acaba com uma família, como nós vimos aí, era briga de pai com filho, filho com mãe, por questão política, partidária, de direita e esquerda, de Bolsonaro com Lula, Lula com Bolsonaro. Eu digo que todo radicalismo eu sou contra. A análise tem que ser feita e tem que ser respeitada, mas o radicalismo eu sou contra. Tem que acabar com essa história de polarização de A com B, B com C. Tem que ser analisado o que é melhor para o país, o que é melhor para o governo do Estado, o que é melhor para os nossos municípios. E você está com quem nessa disputa para a presidência da República? Meu partido hoje, né, está em análise. O MDB ainda não definiu com quem ficará, né, e estamos aguardando a definição do partido em relação à sua escolha para presidente. Vai acompanhar a orientação do partido. Hoje o partido ainda não decidiu. Eu sou presidente do MDB de Cabo Frio. Então eu tenho que seguir a orientação partidária do meu partido. Então a gente entende de que é necessário uma definição partidária para que a gente possa acompanhar a decisão nacional. Agora, a gente também percebe que mesmo o ex-presidente Bolsonaro, tendo ficado 4 anos, ele não fez investimento em Cabo Frio como o Lula fez, né? Isso não te convence, por exemplo, a ter o apoio pessoal do Lula, ou você prefere aguardar? Não tem dúvida. O Lula pensa como o Marquinho Mendes pensa, né? O Lula pensa no mais necessitado. O Lula é aquele que olha com carinho para o cidadão, faz projetos sociais eu fui o único prefeito que realizou projetos sociais. O Lula é aquele que investe na educação, é aquele que dá oportunidade do pobre se formar. O Lula, né, tem um olhar carinhoso, diferenciado para com esse país. Lula está com a idade que ele tem e está aí se colocando à disposição de mais um mandato. Só isso eu tenho que tirar o chapéu para ele, né? Ele poderia estar agora aposentado em casa e está aí lutando por um país. É altamente competente, mesmo não tendo curso superior, um metalúrgico, chegar ao que ele chegou, você tem que respeitá-lo, Renata. E o Lula é gente. Lula respeita o ser humano, respeita o cidadão, né? Então a gente tem que respeitar o Lula. Quem não respeita a Lula não respeita a história desse país. Gostei, porque realmente, né, às vezes a população não tem noção da liderança do Lula, independente de gostar ou não. Não, a questão aqui, a gente está fazendo uma análise. Quando você me perguntou sobre Garotinho, eu sou Eduardo Paz, mas a gente tem que respeitar o legado das pessoas. E Lula tem um legado para com esse país. Não tem dúvida nenhuma. Goste dele ou não? Goste dele ou não, você falou tudo. Mas tem um legado. Tem um legado. E tem que ser respeitado. Tá aqui o Beto Júnior Carioca. A polarização fez uma grande separação de famílias em Cabo Frio, em sua maioria evangélicas. E eu posso falar isso porque eu sou evangélico, né? Eu sou metodista. E eu sei disso, o estrago que ele fez até nas igrejas. Essa polarização fez até nas igrejas, né? Foi levado para dentro das igrejas essa disputa que não deveria existir. Radical. Entre Lula e Bolsonaro, Bolsonaro e Lula. Até dentro das igrejas, Renata. Isso não pode acontecer. A gente tem que ter uma disputa saudável. Eu volto a repetir, o radicalismo não leva a nada nessa vida. Bom, vamos voltar agora para o assunto Cabo Frio, Marquinho. Você como pré-candidato a deputado, é claro que você tem um olhar também crítico e é oposição ao atual prefeito e anda pela cidade. Eu gostaria de saber, na sua opinião, o que você avalia que é o principal problema do governo do Dr. Serginho, hoje você como gestor. Eu sei que você não vai dizer por exemplo, né, não vai... eu faria isso ou aquilo porque não vai entregar os seus projetos, mas eu tenho certeza que você vai... Eu posso, o problema todo não é orientá-lo, ele não gosta de ser orientado. Serginho é um ditador, Renata. Só faz o que ele quer.
Ele não ouve, não é Marquinho, não, que senta, que é capaz de dialogar com o setor educacional, que é capaz de dialogar com o sindicato da saúde, que é capaz de dialogar com todos os segmentos dessa cidade. O Serginho só faz o que ele quer. Mas ele realiza audiências públicas, né? Ele fez bastante audiências públicas. Você não acha que isso é democrático? Sim. Na época que você foi prefeito, você participava dessas audiências públicas? Eu confesso que eu não me lembro. Eu atendia no meu gabinete, Renato. Eu não precisava fazer audiência pública, eu atendia todos no meu gabinete. Meu gabinete era aberto. Eu atendia todos os segmentos. Mas, eu vou responder, ele como gosta de teatro, basta ver no passado o Teatro Invisível, né? Ele gosta muito de teatro, né? Ele é um ator. Eu já falei para ele, o lugar dele não é como prefeito de Cabo Frio, não. Ele tinha que tentar uma vaga na Globo como ator. Porque ele adora a rede social, adora TikTok, né? Mas hoje é um meio dos prefeitos se comunicarem, de traduzirem o seu dia a dia. Tudo extremo. Ele tinha que parar mais de fazer vídeo e governar mais. Dar mais saúde pro povo. O povo está morrendo e ele está fazendo videozinho. O povo está morrendo, Renata, na saúde. Hoje para realizar uma cirurgia, demora 6 meses, 1 ano. Tem que transferir fratura de colo de fêmur para o ERC, porque Cabo Frio não faz. Você tem hoje para o exame laboratorial, ressonância, 6 meses para realizar. Você não reconhece essas melhorias que ele vem realizando? Por exemplo, essa semana ele entregou 3 UBSs, se eu não me engano, 3 ESFs e uma UBS. Renato, faz uma pesquisa, vê se o povo está tendo saúde, se está tendo possibilidade de ser atendido por especialista. Eu vejo que eu sou ortopedista. Eu atendo todo mundo de graça porque o poder público não oferece oportunidade do paciente ter e ser atendido por médico. E eu não estou fazendo isso, eu estou falando, se ele aceitasse, né, conselhos, eu até daria alguns conselhos porque eu sou mais experiente do que ele. Mas ele não aceita, ele é ditador, entendeu? Ele só faz o que ele quer. Serginho, eu conheço Serginho porque Serginho foi meu procurador no passado, com Magno. Eu conheço Serginho há muitos anos. Eu não estou falando da pessoa, estou falando do gestor, né? E, Renata, qual o investimento em quase 2 anos de mandato, 1 ano e meio, que ele fez no social em Cabo Frio? Qual o projeto social desenvolvido por esse governo? Nenhum. Qual o projeto educacional realizado? Nenhum. A única coisa que ele fez até hoje, né, até agora, foi o tapetinho que ele diz que é do Serginho, que é do Serginho, era do Claudinho, né, que era do Cláudio Castro, que era do governo do estado, né, ele conseguiu com o governo do estado asfalto e asfaltou muitas ruas de Cabo Frio com uma parceria com o governo do estado. Agora, o Alain Corrêa, quando esteve aqui, por exemplo, ele disse que, também falou que quando ele administrava a cidade, o orçamento era muito menor. Mas isso é uma realidade. E que a diferença hoje, que ele era gestor, isso e aquilo, mas ele sempre coloca na mesa que foi o seu plano de cargos e salários que inviabilizou Cabo Frio, que não existe prefeito que vá conseguir administrar essa cidade, porque você criou um plano de cargos e salários irresponsável que engessou a administração, onde leva mais da metade do orçamento municipal de pagamento. O plano de cargos e salário realizado por Marquinho Mendes foi para fortalecer e valorizar o funcionalismo público municipal. Ele disse que você colocou... Deixa eu falar. Não pagou um mês, deixou para ele pagar. Eu paguei em 2017 a cidade arrebentada que ele me deixou, falida. Eu paguei um plano de cargo e salário e coloquei a prefeitura em 1 ano e 3 meses em dia. Então, desculpa de cego, você sabe qual é. Então, essa é mais uma desculpa que ele tem, né, que ele está dando,
Mas o plano de cargo e salário foi um plano realizado para valorizar o funcionalismo público. Eu não me arrependo de maneira nenhuma. E não foi para ele, não, foi para o município, foi para o funcionalismo. Tanto é que os prefeitos até hoje pagam hoje o plano de cargo e salário feito por Marquinhos Mendes. Então não foi para lá ir, foi para o município. Ele está enganado quando ele fala que foi feito para ele. Não, foi feito para o município. E eu não me arrependo de maneira nenhuma ter feito esse plano de cargo e salário para o funcionalismo público, que me agradece até hoje de eu ter feito esse plano, que ajudou e ajuda muito o funcionalismo público municipal. Você, por exemplo, se tivesse como sentado na cadeira de prefeito, você acha que o orçamento do município agora esteja na casa dos 2 bilhões? Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer. Muita coisa, mas muita coisa, não é pouca não, Renata. E hoje, Renata, tem o que nós não tínhamos no passado. O quê? São as emendas impositivas dos deputados, principalmente deputado federal. Naquele seu tempo não tinha? Cabo Frio, não tinha. A gente conseguia muito pouca. Eu, quando fui deputado, Renata, eu tive como emenda impositiva 13 milhões. Hoje, chega quase a 100 milhões que cada deputado tem. Então, hoje Cabo Frio foi constatado numa pesquisa, foi o segundo município de todo o estado do Rio de Janeiro com mais emendas parlamentares destinadas. Então, é significativo o aporte financeiro do governo federal através dos seus deputados para a cidade de Cabo Frio. E isso graças ao trabalho do atual prefeito com os deputados federais. Tem que parabenizá-lo nisso, porque é importante. Então, eu falo que é o seguinte, Cabo Frio hoje tem uma arrecadação que dá para fazer muito, Renato, só precisa de gestão. Então, eu não torço quanto pior, melhor. Eu torço para que o atual prefeito possa fazer uma grande gestão, porque quem sai prejudicado com essa gestão atual, agora da maneira que está, é o povo. Eu torço que o povo seja beneficiado, não torço para que ele faça uma administração ruim, que isso vai me ajudar politicamente, não. Eu torço para que ele faça uma boa gestão, uma boa administração, para que o povo seja favorecido. Agora, você que mora ali na Praia do Forte, naquela cobertura, vendo a areia da praia mais livre, mais arrumadinha, vamos falar que aquilo ali foi um golaço dele, ou não? Foi, do jeito que estava, não podia ficar. Né? Os gestores anteriores deixaram proliferar e a gente tem que parabenizar. O que é certo, Renata, a gente tem que parabenizar. Eu tenho que parabenizar a organização, o ordenamento que foi realizado pelo atual governo. Não tem dúvida, não estou aqui para criticar. O que é bom, a gente tem que organizar. O ordenamento, eu tenho setor aqui para aplaudir. Só não tenho que aplaudir a maneira como muitas vezes eles atuam contra os ambulantes, contra aqueles que trabalham na feira de forma não desejada, porque tem que ser respeitado de uma forma... não tem licença. Tem que chegar com carinho, com respeito, não pode chegar da forma truculenta que eles chegam e da forma que eles tratam os ambulantes em Cabo Frio. Só isso que eu faço a crítica, mas o ordenamento, estou aqui para parabenizar. Tem que parabenizar mesmo, Renata. Olha aí, tá o Luiz Duarte mandando um alô pra você aqui. Marquinhos, já temos mais de 1 hora de entrevista. A gente tem que ir para as considerações finais. Caramba, passa Renato, ligeiro, não passa? O tempo passa que a gente não Meu percebe. Deus do céu! Passa ligeiro pra caramba. Deixa eu... Suas considerações, tem alguma coisa que a gente não abordou por aqui que você julga importante? Não, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de esclarecer. Primeiro, essa questão jurídica, eu quero deixar bem claro que o Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo, para a infelicidade dos meus adversários, que eles contavam e não contavam com a decisão do Supremo Tribunal Federal. Para a infelicidade deles, mas para a felicidade de aqueles que acreditam que eu possa fazer um bom trabalho como deputado, nós estamos aptos a participar do pleito eleitoral e eu não tenho dúvida nenhuma de que o povo terá o meu nome para analisar e, se assim desejar, me escolher como futuro deputado estadual na cidade de Cabo Frio. Eu agradeço esse espaço, agradeço a você, agradeço a todos que estão aqui acompanhando a nossa entrevista e falar, Renato, que eu não tenho governo do estado, eu não tenho prefeitura, não tenho nenhum prefeito comigo.
eu não tenho ajuda de governo federal, eu só tenho ajuda dos meus amigos e do povo e daqueles que acreditam no meu legado e acreditam que eu sou capaz de representá-los a partir de janeiro de 2027. Eu sou o Marquinhos de sempre, que está nas ruas, que está conversando, que todo dia vai tomar o seu café na padaria, que atende como médico, que está na feira todos os domingos, que não precisa se transformar em político, porque eu sou político naturalmente, porque eu brinco que isso é questão genética. Eu amo servir. Amo ser um instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas. E sendo assim, eu quero reiterar o meu pedido de ajuda daqueles que confiam em mim. Eu não vou ter ajuda de prefeitos, não vou ter cargo de comissão para dar para ninguém, como a gente vê toda hora nego oferecendo cargo de comissão. Eu não tenho nada disso, eu só tenho para oferecer o meu legado e a possibilidade de termos uma representatividade a partir de janeiro, que você poderá contar e vai estar aqui o Marquinhos para te defender a partir de janeiro na Assembleia Legislativa. A todos, o meu muito obrigado, que Deus continue nos abençoando e que a gente possa ter oportunidade de ter uma gestão melhor em Cabo Frio. Eu torço por isso. Volto a repetir, não torço para quanto pior, melhor. Torço para que ele possa fazer uma boa gestão aqui em Cabo Frio, mas eu sou vou ser deputado a partir de janeiro de toda a região, inclusive de Cabo Frio. Quero... Agora, vai ser deputado, mas se não se eleger deputado, vai estar na disputa para a prefeitura. Deixa eu te falar, eu vou ser deputado porque eu vou me eleger. Eu estou nas ruas e sei o anseio do povo e sei que o povo me deseja como deputado. O futuro, Renata, só pertence a Deus, não nos pertence. A gente tem que analisar o presente. O presente, sou candidato a deputado e preciso de todos da região para que eu possa representá-los a partir de janeiro. Marquinhos, aqui nós temos um quadro que é polêmica pura, que é o like e dislike. O meu companheiro Vini Marques vai botar uma vinhetinha aqui. Você vai ter que dar um like para alguém ou alguma coisa, pode ser também no plural, tá? E na sequência, um dislike. Antes eu queria trazer um comentário aqui do Luiz Duarte, falando que nos governos de Marquinhos, Cabo Frio tinha um secretariado que era uma verdadeira seleção, já que a gente está começando a Copa do Mundo hoje, né? Todas as pastas eram ocupadas por pessoas qualificadas com autonomia para exercerem os seus trabalhos. Mas isso é verdade, Renato. É verdade. Marquinhos, então, olho na câmera ali. Vamos lá. Eu vou perguntar para você agora. Bota a vinheta aí, Vini. Vai lá, Vini. Like e dislike. Marquinhos Mendes, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like hoje? O like vai ser para todos aqueles que confiam em Marquinhos, que sabem que Marquinhos vai representá-los muito bem a partir de janeiro na Assembleia Legislativa e que sabe que Marquinhos vai ser a mesma pessoa, né? O mesmo um homem carinhoso, que dá atenção, mas também que é um grande gestor. Esse like vai para todos esses meus amigos que confiam em mim e que estão comigo nessa caminhada sem portaria, sem ajuda financeira, mas por acreditar num projeto. O like vai para essas pessoas. Agora vamos ao dislike, hein? Dar like é fácil, né? Eu quero saber o dislike. Para quem que vai o seu dislike ou para o quê? O meu, eu daria hoje para a questão da saúde, que o povo está morrendo, o povo está desassistido, o povo está para fazer um exame laboratorial, demora 6 meses, uma ressonância você demora quase 1 ano. Hoje você não tem como operar ninguém na cidade de Cabo Frio. A gente precisa urgentemente atuar nesse setor de saúde, que é um problema seríssimo na nossa cidade e na nossa região, na região nem toda, né? Porque tem municípios hoje que fazem uma saúde até invejável, mas na cidade de Cabo Frio está deixando muito a desejar. Dislike vai para a saúde de Cabo Frio. Tá certo, então, esse é o pré-candidato a deputado estadual pelo MDB, Marquinhos Mendes, que foi prefeito da cidade e que veio aqui conversar com a gente. Dizendo... Adorei, Renata! Adorei estar aqui. Muita coisa, foi um papo produtivo.
tudo que é bom passa rápido, né? Passa verdade. rapidinho. A Mas gente você bateu volta. um papo muito legal. Você volta Tudo que é aqui. bom